transformar situações em eternidade. Vamos falar de fotografia hoje, de identidade, de pertencimento. E é uma alegria estar com eles aqui hoje, nesse episódio. E espero que você aproveite para consumir, né, tudo que eles vão falar. Só antes da gente começar, queria reforçar aqui o momento de jabá, falar que a Memorial tem as melhores viagens para você que está pensando em fazer uma peregrinação. Talvez você tenha uma devoção mariana, josefina, ou simplesmente quer viajar com segurança, então a Memorial consegue te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição o canal deles, os canais de comunicação deles, vocês entrem em contato, que eu tenho certeza que a sua viagem vai ser uma viagem fantástica, além de uma transformação na sua alma. Eu converso hoje com a Arlete e com o Léo, que inclusive já me retrataram. Bem-vindos. Pô, muito obrigado, Bruno. Obrigada, uma alegria estar aqui contigo. A alegria é minha de receber vocês aqui. Gente, vocês trabalham com fotografias. Queria que vocês contassem um pouco como isso começou, também como que vocês se conheceram. Foi através da fotografia, não foi? Tem uma foto linda aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma foto maravilhosa aqui da família deles, com o filhinho deles, o Pedro. Eu queria saber de vocês, como que tudo isso começou? Poxa, isso daí se funde muito com a nossa história mesmo, né? E como que a fotografia recentemente entrou na nossa vida. Mais ou menos em 2018, né? A gente foi fazer uma viagem para a Chapada da Diamantina. E aí, a Arlete arrumando as malas dela, eu encontrei ali uma câmera fotográfica, né? Profissional. Eu falei, ué, você tem uma câmera dessa daí? Nunca me falou nada, posso ver? Porque eu sempre gostei de câmera digital, sempre quis ter, mas nunca tive. E aí, a hora que eu vi aquela câmera ali, eu falei, nossa, meu Deus, deixa eu ver. Posso sabia nem brincar? mexer direito, às vezes. Não sabia, não sabia. Aí eu comecei a estudar muito, assim, a fundo mesmo, e cada dia aprendi uma coisa nova, tanto é que a gente levou para a viagem da Chapada da Diamantina, fiz fotos incríveis lá, Deve que ser estão, lindo, né? É maravilhoso. que estão no álbum. Estou no álbum. E aí ele te conquistou lá. Não, nosso namoro começou em 2016. É. A gente se conheceu através de um grupo de oração católico. Fazia parte desse grupo e a prima dele também. E eu tava solteira, e a prima dele falava, meu, você precisa conhecer alguém legal. Eu falei, então, tá bom, então apresenta essa pessoa legal aí, que é difícil. Aí, um dia a gente tomando um vinho, ela falou, vou te apresentar pro meu primo, que vai ser o seu marido, cara. Ele é perfeito, ele é engenheiro, bonito, não é baladeiro, é caseiro, bom filho. Eu falei, nossa, Deu cheque em tudo. brincando. Tira uma foto. A abençoada tirou a foto, mandou pra ele, e aí nós começamos a conversar, E tudo aconteceu, né? aconteceu. Senta a foto, né? Porque aí ele veio o Pedrinho. Isso foi em 2016. Aí, nessa Chapada da Diamantina, a gente ficou noivo. Verdade, a Arlete me pediu em casamento. Ah, como que foi isso? Conta aí. Foi como se fosse uma pegadinha daquelas antigas da TV, porque ela colocou a câmera do lado filmando a gente, né? E aí, na hora do jantar chegou lá o garçom com o prato da sobremesa e uma caixinha ali de aliança. E eu vendo aquilo, eu pensei, meu Deus, isso aqui me lascou, né? Porque parece a decoração do prato, que eu nem imaginava. Uhum. Parece a decoração do prato, eu olhei pra Arlete, ela começou a chorar de alegria, eu falei, ixi, agora eu me lasquei, né? Porque não é o que ela tá esperando. E aí, a hora que o garçom colocou o prato de sobremesa na mesa ali, aí eu entendi que era ela que tava me Era sério. E isso aconteceu porque desde o primeiro beijo, né? Acho que nosso primeiro beijo foi dia 9 de fevereiro, acabou de fazer 10 anos. Olha, tá? Aham. E desde o primeiro beijo, acho que se no outro dia ele falasse, e aí, vamos casar? Eu falava, vamos. Porque foi muito forte pra mim, eu tive uma certeza absoluta que ele era o homem da minha vida no primeiro beijo. Na minha boca encostando dele, eu falei, nossa, parece que o céu abriu, assim, foi aquelas coisas de filme. Realmente, assim. E aí, em 2018, eu tive um processo bem difícil, com síndrome do pânico e tudo mais, e ele foi a pessoa que me manteve em pé. Sabe, assim, aquela pessoa que fala, nossa, esse aqui é meu porto seguro mesmo. Uhum, E uhum. naquele momento eu falei, nossa, eu já tinha certeza que eu quero casar com ele, mas eu preciso casar com ele agora. E aí eu fui lá e comprei a aliança e levei. Aham. E foi assim que a gente ficou noivo. E como é que essa questão da fotografia, que começou lá na viagem e tudo mais, como que isso aí se tornou uma coisa tão forte assim pra vocês? Então, Na verdade, foi no... Vocês trabalham com isso? aham. Pra quem não, como eu falei, né, o Léo e a Arlete são retratistas, eles fotografam pessoas, famílias, e como que isso fundiu aí?
E aí eu acho que essa parte do retrato, Bruno, ele nasceu mais ou menos em 2020, quando a gente assistiu um documentário na Netflix, né? Que era expondo ali a vida de um retratista mesmo, que retratou diversas personalidades pelo mundo, né? O nome desse fotógrafo chama Platum. E eu recomendo, assim, é um episódio muito Tem legal. na Netflix? Tem na Netflix. Abstract, aquela série Abstract. Ah, Abstract. Eu comecei a ver, mas eu não terminei. É excelente. A gente já assistiu justamente esse único episódio, foi assim. E ali eu assisti, viu, nossa, que legal trabalhar com isso, né? Seria muito legal, mas isso nem passava na minha realidade ali. E ficou guardado na memória, né? E aí agora acho que a Arlete conta um pouco a história desse retrato. Que é o nosso começo. Pega aí, velho. Não Aham. consegue. Deixa eu. Ó, Nosso não começo. sei se dá pra ver bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Como que começou essa. E o que aconteceu? 2020 a gente casou, 2023 nosso filho nasceu. Né? O Léo, antes de ser fotógrafo, é engenheiro e eu sou designer. Trabalhei em editora há 15 anos, construí uma carreira super sólida. Só que quando o Pedro nasceu, algo me chamou a nossa família pra fazer uma revolução e falar, meu, vamos cuidar do nosso filho. É. E aí, nesse momento, a gente decidiu, em conjunto, depois de muita oração, que eu ia pedir as contas. Então, eu simplesmente fui lá na empresa e falei, ó, quero trabalhar de home office, não dá, então tá bom, até breve, Tô vou indo. cuidar da minha família. Então, esse foi um ponto muito importante. E como eu sou designer, o plano era, com 15 dias do Pedro, eu tava fazendo atualização de curso de branding, porque eu ia fazer marcas para mulheres, que sempre foi um hobby meu. Eu sempre fiz projetos paralelos disso, além de trabalhar na editora. Então, esse era o plano, eu ia fazer marcas. Aí o Léo comprou a Masterclass do João Mena. A gente, né, falou, meu, vou fazer aqui porque você vai precisar de fotos, seus clientes vão precisar de fotos, vou fazer essa Masterclass. Em um ponto lá da Masterclass, o Mena fala assim, olha, se você chegou até aqui, você não atualizou nem sua foto de perfil, se tiver nos 7 dias, pode devolver, porque você não entendeu nada. E aí era um curso, né, que eu até imaginei que falasse sobre a fotografia na prática, de retratos e tudo mais, e no fim não falou. Falou sobre a simbologia, né? E a gente Simbólica, que semiótica. aí a gente começou a desdobrar como é tudo importante, né? Como cada detalhe na foto ali no retrato ele comunica. Ou seja, Parte simbólica. não é só. É claro que a gente aqui, vamos dizer assim, uma pessoa leiga que vai tirar uma foto, ela pega um momento e tira ali. Aham. Mas no caso de vocês, tem toda uma simbologia, um porquê daquilo por trás. Sim. Exato. E aí é onde diferencia, ou como a gente entende que diferencia a foto de um fotojornalismo, que é registrar ali o que está acontecendo sem interferência, para um retrato propriamente dito. O retrato, o que ele se diferencia? O retratado, no caso, você, quando a gente fez a sua sessão de retratos, você sabia que estava sendo retratado e a gente queria transmitir uma mensagem através daquela foto, através daquele retrato. Então, existe essa conexão entre fotografado e fotógrafo, né? O retrato, ele busca a conexão, tem intencionalidade, né? A gente fez aquela conversa antes e tudo mais, então tudo ali foi intencional, com um propósito assertivo, né? Então, E foi muito assertivo. Até eu falava um pouco aqui antes de começar o podcast que, para mim, em particular, foi muito importante tirar os retratos, né? Que houve um acontecimento um dia antes bem ruim, falando das minhas características, da minha raça e tal, uma pessoa que falou uma besteira. E no outro dia eu fui retratado por eles. Então, quando eu vi as fotos, eu falei, nossa, realmente Deus me ama como eu sou. Não preciso mudar, né? Se Deus me fez assim é porque ele realmente pensou em mim desde a eternidade. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que vocês fazem também. Né? Só que você falou agora, me veio uma frase, né? A gente sempre faz uma oração e, nossa, foi emocionante escutar o que você tá falando agora. Porque todo começo, na hora que a gente sai de casa, a gente sempre faz uma oração e eu falo assim, Senhor, que as pessoas possam ver sua face através do nosso trabalho. Então, você acabou de dar um testemunho aqui de algo muito especial. Não relacionar. Calma. Muita pau esse podcast. Porque é uma coisa que a gente pede pra Deus, né? Pra gente ser instrumento e realmente levar o amor dele para as pessoas através Não, e com certeza do vocês nosso fazem isso. trabalho. Eu não tenho dúvida. E até um parênteses, né? Porque daí, na continuação da história da Arlete, de mudança de trabalho e tudo mais, aí a gente fez o retrato. Eu falei, pô, seus clientes vão precisar de retratos. Você também vai precisar, então deixa eu fazer um retrato seu. Aí foi essa sessão, onde eu fiz os retratos dela. Porque ele falou assim, você vai precisar de retrato, mas eu sempre quis fazer o retrato da nossa família. Exato. E aí a gente comprou o nosso fundo fotográfico para fazer a sessão de retrato da nossa família desse momento, que foi tão esperado, né? A gente sonhava com o nosso filho.
E aí fez as minhas fotos e as dele, que foi o que começou a empresa. E quando a gente viu o resultado, a gente olhou para aquilo e a gente lembrou daquela parábola dos talentos, né? Que Deus deu os talentos, e aí o que que a gente ia fazer com esse talento? A gente ia enfiar embaixo da terra, ou a gente ia multiplicar isso e pôr a serviço das pessoas. E aí foi por isso que a nossa empresa de retratos nasceu, porque a ideia era outra, era fazer marcas. E aí, quando a gente viu esse talento, a gente falou, não, deixa o design aqui, em algum momento ele vai voltar, mas vamos juntar as nossas forças. Tanto é que era, no começo a gente até tentou fazer as duas coisas, era Arlete Marani Design e Leonardo Marani Retratos. Mas o retrato tomou uma proporção tão grande que a gente falou assim, não, peraí, vamos pausar aqui, vamos unir nossas forças. E vamos seguir. E aí Deus vem guiando a gente desde o começo, desde o primeiro retrato até agora, assim. É por ele. Bom. Às vezes a gente fala assim, é Deus que guia nosso trabalho. É claro que tem muito estudo, muita dedicação, mas é Deus que guia e que conduz tudo. E até fazendo uma pergunta que eu tinha anotado aqui, falando assim da fotografia em si, né? O que uma fotografia representa emocionalmente dentro de uma família? Porque eu sei que vocês retratam bastante famílias, vocês gostam disso. O que vocês percebem, assim, que a fotografia traz à família que é retratada? Porque às vezes a família, ela, obviamente, tem... A gente fala muito, antigamente tinha aqueles quadros de avós na parede, aqueles retratos e tal, né? Ainda tem esse sentimento, assim, de tipo, quando vocês retratam uma família, da família depois olhar e falar assim, nossa... Como que é isso? O que vocês têm experimentado, assim, dessas... Uma das coisas que a gente acredita muito, que a fotografia de família, ela é como um legado mesmo, como uma herança, né? É um registro daquele momento, daquelas pessoas, ela conta a história da família, né? Então ela conta aquele momento, aquele recorte de tempo que não volta nunca mais, Não volta mais, é isso. né? Então, a gente acredita nisso como uma herança mesmo, que você faz agora, e muitas vezes às vezes eu me peguei já olhando para essa foto e pensando, eu já imagino quando for os filhos do Pedro olhando para essa foto, né? E hoje ele tá um molecão, quase 3 anos, correndo, e ele olha para essa foto e fala, sou eu, bebê, mamãe. E aí tem outra que ele tá maior e tá pelado na foto, peladinho, assim, de fraldinha. E aí fala, pô, tá acompanhando o crescimento dele, então vai contando, vai ajudando ele a constituir essa história. Outra coisa que uma vez eu escutei e me marcou muito, a gente tava conversando sobre isso vindo pra cá, né? Aquela frase do Everton Rosa. O Everton Rosa, ele é um fotógrafo de casamento, né, renomado aqui no Brasil e até internacional, e ele gostava de falar que a fotografia dele, do casal, na hora que fez ali o matrimônio, né, e depois ele imprime, leva pra casa da pessoa e coloca no corredor da casa dela, quando ele passa ali, não teve um dia muito bom, às vezes com a esposa ou com o marido, e vê aquela foto, mesmo que inconsciente e por uma fração de segundo, ele vai ver aquela mensagem de amor ali, né? Então aquilo pode ajudar ele a reforçar aquele sentimento de amor pela esposa ou pelo marido e ajudar a salvar uma família, né? E engraçado vocês falarem isso, eu realmente esqueci, ia trazer o meu álbum de fotografia, acabei esquecendo. Mas eu, por exemplo, quando eu tô com algum problema, seja um problema que eu preciso resolver, seja um problema comigo, seja um problema com a minha história, eu não sei porque quando eu pego o meu álbum de fotografias de infância, parece que aquilo me volta para O eixo. pro eixo. É isso, sabe? Estabiliza ali. Porque é interessante, né? Como a fotografia, ela traz a memória daquele momento, né? Quando você vê aquela fotografia, tanto você puxa a memória daquele momento, como você se lembra de quem você é hoje, de como você está e toda a sua história, né? Então É como se a fotografia tivesse o poder de trazer pro eixo no sentido de, tipo, te relembrar do teu propósito, sabe? Do seu, também. a sua história, digo isso pros adultos, né? A criança ainda não, tá sendo construído. Mas quando eu olho para essa foto e penso assim, falo, caraca, quando a gente fez essa sessão, aconteceu outra coisa também muito especial. Conte. Que foi, o Pedro tinha 30 dias aí. Quando eu olhei para aquela mulher na foto e para essa foto, eu pensei, é isso, é essa mulher que eu sou. Essa mulher forte, essa mulher que edifica. Os retratos, eles me contaram algo sobre mim e muitas vezes foi esse retrato que me lembrou, sabe assim? Tipo, é essa aqui. Essa sou eu. Essa sou eu. É tipo aquela parte do Rei Leão, lembre-se quem você é. Sim, exatamente. Tipo assim, porque a gente tem os nossos dias difíceis, todo mundo tem. Claro. Tem os dias que você se acha, né, ali, o pior dos seres viventes, mas
o retrato ele tem esse poder de te lembrar quem você é e por que você tá aqui. Acho que é uma das coisas. E aí eu acho que puxando já pro lado de família, né, e até mesmo adoção, eu acho que o retrato de família, o retrato ali da família completa, ele traz muita sensação de pertencimento, né? E é interessante, semana passada foi o casamento da minha sobrinha e aí tinha aqueles espelhos mágicos onde você tira a foto e ela já sai impressa, né? E a gente trouxe diversos para casa e aí o Pedrinho ele já pediu 3 vezes para ver todas aquelas fotos de novo ali. É muito interessante como ele vê a foto, ele quer saber quem tá na foto, ele se reconhece na foto, então você vê que é muito simbólico mesmo, né? E é inerente ali do ser humano, de ter muito conhecimento ou ter pouco. A imagem É uma é criança. forte. Interessante. Peraí, Alex, guarda aí que eu vou pedir pra você resgatar. Mas achei interessante você falar isso de ter pouco conhecimento, muito conhecimento, porque eu tava olhando fotos assim, né? Família e tal, tudo. E uma coisa que eu acho interessante da foto, diferente de um livro, Aham. às vezes a pessoa não sabe ler, ela não pode ler um livro, mas a foto não acontece isso. Sim. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa muito instruída, ou sei lá, por acaso da vida ela não pode ter uma formação, alguma coisa, a foto traz para ela também uma leitura daquela cena, né? Sim, com certeza. E eu acho isso fantástico. Isso casa exatamente com o que eu ia falar, que você falou para resgatar. Porque o que eu ia dizer é que a foto, ela tem um nível simbólico muito grande. Quando a gente fala de simbologia, é uma ferramenta utilizada pela grande mídia, pelo cinema, E o que pelos é essa livros. simbologia, por exemplo? A simbologia são construções que a gente faz na nossa cabeça que conversam com a gente de forma não explícita, não verbal. São coisas que vão sendo repetidas. Por exemplo, muitos conceitos. Por que que Jesus usava parábolas? Para Tentar atingir explicar, as pessoas. Isso é uma simbologia, porque ele simplificava um conceito e transmitia isso através de uma simbologia, de uma imagem que ele criava na cabeça e que se comunicava facilmente com as pessoas. muito legal. Então, a fotografia, uma das coisas que eu fiquei pensando para te falar aqui nesse podcast é que a simbologia ela é utilizada para você comprar coisas, para você assistir filmes, para você ler livros, e muitas vezes as famílias deixam de usar essa simbologia na construção do imaginário da criança, né? E aí é claro que não de uma maneira falsa, né? Não, Mas usando de um poder real de que existe ali, né? O amor da família e tudo mais. Por que não registrar aquilo e usar a favor, né? Usar nesse sentido mesmo, tipo assim, de registrar isso, porque o amor é que nem em uma sessão de retratos, ela não cria amor, ela revela. Uhum. O amor já existe. Nossa, que legal isso, cara. O amor já existe, o Já cuidado tá aí. já existe, o olhar já existe. E aí também vai do papel do fotógrafo conseguir extrair isso da família, extrair isso do retratado, né? Poder criar um ambiente em que a família possa ser ela mesma ali, né? E não ser alguém estranho ali em casa ou alguém Inserir estranho no dignidade meio. nesse universo familiar, né? Às vezes pode Engessar todo mundo ali, né? engessar ou não ser aquilo que é de fato, né? Daí entra uma sensibilidade difícil, né? Sim. Do fotógrafo, de vocês como Aham. para conduzir as pessoas ali a revelar justamente o que tá ali. E aí é interessante porque você pode contar um pouco sobre isso. É verdade. Porque é uma coisa muito natural nossa. Quando a gente entra numa sessão de retratos, a gente entra na outra, tipo, um universo paralelo ali. E aí, Coloca uma música, a pessoa relaxa. Tava muito nervoso na minha sessão de fotos. E aí a gente vai conversando, vai se conectando. E a mesma coisa que assim, a mesma. Nós somos os mesmos, né? Então, na sessão de retratos de família, é a mesma coisa. A gente vai tentar se conectar com as crianças, respeitar o espaço delas, a gente vai direcionar, mas não é uma coisa assim, não, olha, agora põe a mão aqui, faz assim, porque não é isso o nosso objetivo, né? É registrar. Vocês respeitam Exato. que criança ali, é né? muito difícil. Hein? Aham. Assim, vamos supor. Exato. Deixa a foto com, por exemplo, o meu, que são 4, putz, um vai levantar, a outra vai baixar, aí o outro vai puxar o vestido da mãe. E é uma experiência muito bacana. Vou te dizer que a gente já fez foto de 4, família de 4 filhos, foi dos pequenininhos, né? Aham. E é interessante porque aí a gente ganhou um superpoder depois de virar pai e mãe, né? Que é a paciência. A Então, a gente sabe. Ali é tudo da paciência. Então, e aí também tem a ver com a expectativa da família, né? Tipo assim, a gente já fez uma sessão de fotos de família que foi no parque. Então a gente chegou, foi no Jardim Botânico, a gente chegou e foi
uma manhã em família, no parque. Foi um passeio, Eu né? gostei. Então, o pai tava brincando com a filha mesmo. Tava mostrando as coisas pra filha mesmo. Então, eles curtiram isso. Tomando sorvete. Tomaram sorvete, mostrou a borboleta e correu. Foi E a muito gente legal. fez esse trabalho de registro mesmo, sabe? Assim, de estamos aqui curtindo essa manhã junto com vocês. É que nem a gente sempre fala nas nossas sessões, a gente procura proporcionar um momento legal e esses retratos são um registro, né, disso. Desses momentos. É. Eu acho que até uma coisa que eu tinha anotado aqui também, pra gente conversar um Uhum. pouco, é que assim, de alguma forma, né, que a gente falava aqui antes, a fotografia ela também fala coisas que a gente não consegue expressar às vezes. Sim. Então, às vezes você olha que acha que cai um pouco na questão dos símbolos, da intencionalidade, né? Aham. Às vezes, dependendo de como você tirar a foto, você passa uma mensagem. Às vezes você quer passar Sim. uma mensagem de autoridade, já fica uma coisa mais Aham. séria. Então, Exato. isso também, não tem? Tem. Sim, tem. Total. Total. E existe uma... Acredito que deve existir uma responsabilidade emocional de vocês de registrar isso, né? Com certeza. Como que vocês fazem com isso? Assim, porque devem ter casos que marcaram vocês. E como que vocês lidam com isso? Porque deve ser difícil, porque você tem que tirar uma foto, e aí às vezes você tiver um sentimento, às vezes, de, sabe, assim, de euforia, ou de... Como que é isso pra vocês? Como profissional, não sei se pro Léo que tá nas câmeras pesa um pouco mais, não sei. E é até interessante, né? Porque assim, eu fico ali direto concentrado na câmera, conversando com a pessoa também, mas a todo momento de olho na técnica, né? E a Arlete, ela consegue ser ali o elo entre o fotografado e eu fotógrafo, né? Então é muito bacana, porque a gente consegue deixar a pessoa ali à vontade, essa conversa, e aí eu posso tanto me concentrar na parte técnica quanto no momento. E aí é legal, porque sim, existe esse momento de euforia, às vezes tem muita emoção ali na cena, seja num registro de algum acontecimento, ou seja, até mesmo numa sessão de retratos ali particular, é muito legal. Aí você tem que dominar aquilo para não esquecer, né? Porque senão você deixa passar um momento muito interessante. É. Já aconteceu às vezes de eu estar fazendo um registro junto com a Arlete, e a Arlete se envolveu tanto no momento que ela ficou prestando atenção no que estava acontecendo ali. E aí, então, volta, Arlete. Desculpa, voltei. Então, vamos fazer outra pose agora. Mas isso tem porque a gente fala, né, que nem ele falou no começo. A diferença do retrato é que ele gera conexão. As pessoas olham nossos retratos e falam assim, cara, tem alguma coisa de magnético. Já aconteceu de vocês fotografarem uma pessoa que, sei lá, vamos supor, as pessoas tinham uma impressão sobre aquela pessoa ou já tinham cravado na cabeça delas uma percepção sobre ela, e aí depois a fotografia, nossa, aqui, não que mudou, entende o que eu quero dizer? Mas Já aconteceu da própria pessoa dizer pra gente que não sabia que ela era tudo aquilo. que foi o meu caso. Alguns casos Uhum. aconteceu, não foi só você, assim. Isso é real. Na verdade, é recorrente. Gente, quase todos os nossos clientes, quando a gente entrega o material, porque a gente tem um problema muito bom, que a gente acaba se tornando amigo. Verdade. Eu sou a prova disso. Eu, pelo menos, me considero amigo dele. Então, a gente gosta muito disso, porque a gente realmente se conecta com a pessoa, e depois a gente fala assim, falou, valeu, acabou, agora não tenho mais tempo. Não, a gente fica amigo mesmo, né? Então, a gente acaba entrando na intimidade da pessoa, porque pra gente poder te retratar, eu precisei saber quem era você. O que eu tenho que falar de você nesses retratos? É uma responsabilidade, então eu tenho que ser sincera. Tem uma biografia. Tem uma biografia por Pra trás do gente nosso trabalho. vai além da foto, né? A gente Não é? quer comunicar quem, por exemplo, você, quem era o Bruno ali, né? Trazendo todo o seu legado, toda a sua história e todo o seu potencial daqui pra frente, né? E eu não sei se era aquela pergunta, se eu respondi direito, se era isso mesmo. Respondeu? Claro. A outra pergunta que eu acho que vocês já falaram, né? Se a pessoa se muda, mas aqui eu tinha colocado se já teve alguma criança que viu uma foto de família e fala, nossa, não tinha visto minha família de tal forma, não sei se isso já aconteceu ou não. Ou se alguém já teve ou se os pais já tiveram isso, sabe? De olhar pra foto de família e... Eu acho que esse daí é causa de casa mesmo, é o Pedro, porque é muito legal ver ele crescer e falar, quando eu era bebê... Nossa, ele já tem essa... o Pedrinho é uma casa, era excepcional. Entendi, porque 3 anos, nossa. Quando eu era bebê, mamãe, eu tava nessa foto. Aí depois eu cresci, tava nessa foto. Mas agora eu sou um menino grande. Caramba, já tem essa noção. Entendeu?
Sim. Caraca. Então, assim, eu sei que tá ajudando ele a contar a história dele pra ele mesmo, entende? Esse Entendi. passar do tempo. Uma coisa que eu percebo hoje em dia, ô Lelete, vocês que estão no meio, com certeza não tem uma sensibilidade muito maior que eu. Mas eu tenho a sensação de que os nossos pais, a geração anterior, eles tinham por costume revelar fotos. Aham. Isso, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu, particularmente, acho ruim. Porque eu gosto de pegar a foto na mão, sabe? Eu sou daqueles que gosto de pegar a foto e uma Aham. por uma. Aham. Isso trouxe hoje uma. Como que eu posso dizer assim? Uma falta de tato com a fotografia, de alguma forma? Porque às vezes a gente tira. Eu, pelo menos, tiro uma Acumulando, né? foto e às vezes nem Aham. lembro da foto, nem. É. Eu acho que esse é um problema que quase toda casa enfrenta, e eu acho que também tem a ver com o excesso de demanda de todo mundo. Que aí você tem que parar, você tirou 100 fotos, você não vai imprimir, não vai pegar e imprimir, você tem que separar. Aí você vai ter que mandar. Eu acho que isso é uma questão. A outra questão é que nem lá em casa, nós temos álbuns, aqueles álbuns, sabe? Assim, tipo, que nem eu tô pra fazer já faz um tempo. Imprimi. Antes do Pedro nascer, eu falei, bom, eu tenho que chegar até aqui. Então, eu fiz um álbum de todas as nossas viagens. Aí eu fiz um álbum do nosso casamento, que foi. Primeiro a gente foi morar junto, depois teve a festa, enfim. Então tenho esse álbum. Aí eu me propus, não, porque eu sei que depois que o Pedro nascer, isso aqui eu não vou conseguir voltar pra fazer. Eu sei que eu fiz acho que uns 6 álbuns de foto, assim, numa tacada só. Mas eu também sou do tipo que tem que ter papel, tem que ter o. Eu acho que a fotografia impressa ela é bem interessante, né? Porque você ali faz uma curadoria daquele material, né? Por exemplo, você foi fazer uma viagem e tem ali 1000 fotos, ou muito mais, 5000 fotos. Você tem que conseguir ter aquele poder de, de reservar só aquelas fotos que vão te recordar o melhor Sintetizar. momento ali, né? Então é bem legal. E assim, por exemplo, para crianças, dificilmente ela vai buscar ali numa galeria ou até a gente mesmo no Google Fotos da vida, fotos de 2, 3 anos atrás. Não, né? Mas se ela tiver impresso ali de um passeio legal que ela fez, de uma sessão no parque ou numa viagem, ela pode pegar e mostrar para alguma visita na casa dela, ou pegar e, que nem você disse, folhear ali, fazer Eu sua digo própria isso história porque eu mesmo, vejo né? isso por mim. Assim, eu tenho muita foto salva na nuvem e tal, nos vídeos. Aham. Mas eu não paro às vezes pra ver. Porque a gente tinha tanta Sim. foto hoje que é. Não que banalizou a fotografia, não é isso, mas eu acho que também essa questão das redes sociais trouxe uma sensação de que, primeiro, que as pessoas precisam mostrar o que elas estão fazendo e tudo mais, que é bom, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso meio que banalizou, que é justamente o que vocês estão falando, aquele negócio de, nossa, vamos parar aqui, vamos ver quais as fotos foram melhores. E antigamente, sei lá, você tinha 12 fotos pra tirar. Lá Tirou duas erradas, já lascou, entendeu? É isso aí que tem. Exato. Quando a gente era pequeno, sempre era legal ir na casa de um parente, pegar aqueles albinhos pequenininhos, ficar olhando, colar aquelas figurinhas em cima da foto. Balão de fala. Antigamente não tinha Photoshop, né? Então, quando você, se você recortava, Ah, tirou. Sim, Tinha essas coisas. E eu acho que isso se perdeu um pouco, assim. Eu não sei qual que é a percepção de vocês. Vocês acham que, de alguma forma, os retratos que vocês têm feito resgatam um pouco isso, assim? Eu acho. Essa... Eu acho que sim, porque quando a pessoa vê o resultado de uma sessão de fotos, é quase impossível ela não querer eternizar Fazer um aquilo. álbum. É impossível, assim, é tipo, Aham. porque fica tão bonito. Claro que a gente faz um vídeo, entrega, com todas as fotos rolando e tudo mais, mas o poder de você pegar aquilo e contar aquela história, sabe? E ter uma página que tá só os filhos, uma foto, uma dupla que tá só os pais e tudo mais. Eu acho que voltando ao tema do pertencimento, faz muito parte disso, né? Tipo, você vê ali e folhear e ver de novo. Imprimir uma foto, colocar em um quadro na casa, né? Acho que é bem interessante mesmo. Eu tinha uma tia, não vou falar o nome, mas eu tinha uma tia, e infelizmente ela perdeu a filha dela, então não sei o quê, morreu de câncer, e ela ficou muito emocionada no Natal, quando ela ganhou uma foto da filha, uma foto bonita da filha, e a pessoa falou assim pra ela, pode ser que sua filha não esteja mais aqui entre nós, mas toda vez que você olhar pra foto dela, e no seu coração, né, resgatar aquela lembrança dela, ela tá viva. Então, isso que eu acho muito especial da fotografia, que de alguma maneira a gente consegue também resgatar, né, esses momentos ou pessoas que a gente já Sim. perdeu. Sim. Né? Então, eu acho que nesse quesito a fotografia é sensacional. Teve algum momento desse trabalho que vocês fazem que marcou vocês?
Porque vocês têm feito bastante coisa ali na BP. Eu não vale falar, né? Porque vocês já falaram. Mas assim, teve algum momento que vocês falaram assim, nossa, esse aqui, pra gente foi tirando vocês também, né? Ah, Bruno, muitos momentos. Muitos momentos. né? Até difícil. Na hora que você fala assim. Eu acho que um dos momentos assim que a fotografia proporcionou pra gente foi na primeira vez que a gente participou de uma gravação da Brasil Paralelo e a gente tinha que fazer os retratos dos professores ali. E aí a gente olhou um pro outro assim e falou, meu, olha onde a gente tá, né? Que responsa. Aham. Tá. E aí a gente já fez alguns trabalhos para eles, né? E foi, putz, muito legal, assim, muito incrível. Toda vez a gente fica muito feliz, porque a gente era super fã deles. E depois a gente trabalhar para eles, assim, foi uma coisa, foi E quase aí, uma realização vai- de um sonho, né? E aí vai virando. E, assim, a gente. Um exemplo da Nuca. Aham. Nós assistimos o curso do professor Marcelo Danukalov na BP 2 vezes. Um curso extremamente bom. E a gente pensava assim, poxa, deve ser muito legal ser amigo desse cara, né? E aí, quando a gente começou na fotografia, a gente foi super ousado e ofereceu pra ele. Falou, ó, você é uma pessoa muito especial pra gente. A gente gostaria de te presentear com uma sessão de retratos, porque você é alguém que mudou a nossa vida mesmo. A forma como a gente lida com a vida e tal. E aí, ele aceitou, a gente foi pra Santos, virou aluno dele da última presencial, da última turma dele presencial, depois virou aluno da turma online, viramos amigos. Ele Sa- tem um curso de filosofia clínica filosofia. integral, né? Que é muito interessante. Então, ali a gente pôde adquirir um conhecimento filosófico muito interessante. É. E até mesmo clínico, né? Sobre as pessoas. É como se fosse uma terapia clínica mesmo. Eu e o Léo somos terapeutas, filósofos clínicos, nós fizemos a Caramba, formação. Ah, Eu acho que isso ajuda muito no nosso trabalho, porque é na leitura da pessoa, né? O filósofo clínico ele pode atuar como terapeuta e pode aplicar o conhecimento que você tem ali na sua vida, né? Então, acho que essa ferramenta ajuda bastante a gente, tanto a lidar na sessão individual, como lidar numa família, entender a dinâmica das coisas. Eu acho que e, isso ajuda bastante. e assim, né? É legal porque cada sessão que a gente realiza é realmente uma coisa muito especial pra gente. É muito Cada legal. uma diferente Muito da outra, única. né? É. Imagino. Porque a gente conhece cada pessoa, assim, umas pessoas incríveis, né? De histórias incríveis, de feitos incríveis. Então, putz, é muito legal. Pra gente, assim, eu acho que não existe mesmo um momento muito marcante, assim. Porque toda Todos, sessão é é. marcante, né? E aí, às Toda vezes, mesmo. outra coisa que é muito engraçada, assim, é muito gratificante, por exemplo, assim, no último especial de Natal, né? A gente fez os retratos do Alexandre Garcia, um dos maiores nomes, né, do jornalismo brasileiro. Se não for, mano. E aí eu me vi falando, oi, Alexandre, tudo bem? Sabe, assim? Aham. E ele conversando Você na comigo frente ali. da pessoa, Não, depois, na hora de entregar, sabe, assim, no WhatsApp, aí você fala assim, cara, eu tô conversando. Nossa, você sabe que eu lembrei de uma coisa engraçada agora, no dia que a gente foi tirar foto, não sei se eu posso contar isso. Uhum. Kardec foi mandar uma... Acho que você tava falando com a Lara. Eu não lembro. Aí você falou, não, não vou mandar pra esse não, vou mandar áudio. E outro dia eu fui mandar uma mensagem pra ela, eu falei, eu acho que eu vou mandar áudio. Não vou me arriscar. Você fala, poxa vida. E aí, agora, assim, quando a gente se encontra, né? Ela continua sendo a Lara. Claro. Mas é tipo assim, oi, Larinha, tudo Já tem uma intimidade, né? Já tem uma... bem? Não sei o quê. Então, assim, acho que são presentes esses, né? Ah, eu tinha E colocado... Não, claro. teve um momento que eu achei muito incrível, foi recente, que eu fotografei a minha mãe, todas as irmãs dela, e Conta todos isso os pra gente, irmãos conta dela. como foi isso. Na verdade, isso daqui é um projeto que está nascendo ainda, ele é uma semente, então a gente está cuidando dele ali, a gente está para produzir um projeto bem bacana, que envolve toda essa parte de fotografia de família num geral, assim, né? Não só da família menor, mas toda a família maior. Avós, bisavós. Avós, Então, tios, tias, meio contando que toda a história da meio família. genealógico ali. Sim. Cara, que demais isso. Como um legado mesmo. Como um legado. Aham. Que demais. E aí, esse daí foi um momento muito divertido ali, né, pra mim, porque vendo meus tios, eles todos idosos, mas parecendo ali crianças até na frente da câmera, brincando. Foi muito legal, muito legal. Especial, assim, proporcionar isso pra eles, sabe? Esse momento. Aí pegou um chapéu, aí. Vou pegar um cafezinho pra tirar foto, porque você é a tia do café. E ela ficou toda com a garrafa de Foi café. muito legal. Muito especial, assim. Então proporcionar. E aí a gente vive esse polo, né? Pessoas bem conhecidas e que a gente acha muito incrível e pessoas normais do nosso dia a dia que a gente revela que são incríveis ali também. É muito interessante isso.
E a Leti tinha comentado que você é engenheiro por formação. Não sei se Sim. você está atuando como engenheiro ainda. Sim, eu trabalho como engenheiro e trabalho como fotógrafo também. E escolhe a fotografia. Se tivesse que escolher. A paixão é grande entre as duas, viu? Faz parte, né? Aham. Estrutural. Mas a fotografia mesmo de retratos, assim, é um hobby, paixão que virou É um agora. hobby que não tá tão hobby assim. Aham. Vou Que agora virar que não virou tá tão hobby assim. um ofício. Aham. E pensando assim na fotografia como uma construção de história, que eu acho que era isso que vocês estavam falando desse projeto, né? Qual o impacto dessas imagens que vocês têm visto? Por exemplo, você fotografou. É que é diferente, eu acho, né? Você fotografar como retratista, uma pessoa famosa, por exemplo, que nem o Alexandre, Uhum. ou sei lá, a Lara, ou o Dr. Jorge, acho que eu vi que vocês fizeram Aham. foto também. O Bruno. O Bruno da Moglia. É o Bruno da BP. Acho que é o Magalhães. Magalhães, aham. É, inclusive eu cheguei, Você fez um podcast com ele, né? não fiz, mas o que que aconteceu? Eu fui procurar alguma coisa que ele tinha falado, mas falei assim, nossa, que foto bonita que ele tirou. Deixa eu ver onde ele tirou. E aí caiu no Instagram de vocês, e aí... Pô, que então, legal. E eu É acabei, perfeição dele. e eu acabei fazendo um podcast com ele na BP sem saber. Aham. Então, foi mais ou menos isso. E aí é interessante, Bruno, né? Você tava falando dessas pessoas, personalidades e tudo mais, e é uma alegria pra gente retratar eles ali, porque a gente meio que revela quem eles são pra gente mesmo, e a gente nunca foi surpreendido de maneira negativa. São todas pessoas incríveis. Felizes, né? Então, incrível, muito legal mesmo. Então, por isso que eu já perguntando, às vezes, né, você vê a pessoa na TV ou na mídia, você fala assim, nossa, vai ver que essa pessoa é Sempre mentira, ou é brava, ou é não sei o quê, mas A Não, gente teve a sempre foi. felicidade até agora de encontrar Deus é pessoas muito bom incríveis. conosco mesmo, porque tanto dos clientes anônimos, né, de Aham. pessoas comuns, quanto as pessoas que não são que não públicas. são públicas, Aham. pessoas públicas, a gente só retratou pessoas muito legais, muito boas, que merecem ser ouvidas, sabe assim? Uhum. E a gente tem até esse, assim, poxa, que Deus continue abençoando, que só essas pessoas cheguem pra gente, porque a gente realmente entrega um tipo de poder ali pra pessoa, né? Você fala, Não, e é um dá poder. voz É um pra poder. quem tá sendo, quem tá sendo E retratado. quando vocês me retrataram, eu achei muito interessante ver a percepção das pessoas à minha volta. Isso eu achei Que legal. eu achei muito interessante. Porque assim, todo mundo sabe que eu queria ser fotógrafo, acho que eu já comentei isso até com eles. Aham. Era a paixão da minha vida ser fotógrafo. A vida me encaminhou para outras coisas e tudo bem. Mas eu lembro que o dia que eu coloquei a foto de perfil que vocês tiraram, aí teve duas reações, né? Teve gente que falou assim, nossa, que demais! Aquela foto que Aham, assim, aham. nossa, que demais essa foto, não sei o que, passa emoção. E teve gente que, nossa, agora tá mentira, porque tirou foto, né? Que teve as duas. Aham. Mas eu achei interessante, cara, de ver como que as pessoas à sua volta, elas também são impactadas ou transformadas, sei lá, não sei, É. pela foto que você tem, né? Aham, Isso sim. passa uma mensagem muito, Sim. muito forte. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma foto, um retrato, talvez ela não passe, como que eu posso dizer assim, uma imagem, credibilidade. É. Aham. Mas eu achei interessante isso, porque Muitos profissionais hoje sofrem porque, assim, ele é bom no offline, na vida real, em concreto. Ele é bom. E aí, às vezes, ele não tem a percepção da importância de um retrato. E aí, as pessoas que sabem menos que ele, que têm menos know-how que ele, que às vezes investem em um retrato, se passam por melhores do que aquele profissional. olha, isso é legal, hein? E às vezes é um dever seu mostrar através de um retrato o seu know-how, porque hoje em dia o mundo é digital, a gente não pode ignorar isso. E aí, quando você não se posiciona ali falando, olha, eu sou esse profissional, você tá mandando pessoas para outros profissionais, sabe? Assim, essa é uma verdade, porque você olha assim, muitos médicos que são excelentes médicos, têm um puta conhecimento, aí você vai olhar o Instagram, não tem uma foto, não tem um posicionamento, e aí outros que acabaram de se formar foram lá, fizeram o dever de casa e, nossa, Não, isso quando é sorte, né? Porque tem muito charlatão, né? Gente que fala que é médico e não é, que às vezes faz algum procedimento estético exato. e não é, e dá um problemão, né? Graças a Deus, isso ninguém procura a gente. Deus, todas suas boas mesmo, que eu falei que a gente... Mas eu acho que
vocês são pessoas boas, Deus também vai mandando as pessoas que ele considera que vão. Eu queria um assunto nada a ver com o que a gente tá Não, claro. mistura braba aqui. Não, por Mas favor. porque é um assunto que eu acho que é muito legal, que a gente tava conversando antes de começar. Você falou, guarda essa. Que é sobre a fotografia de família, né? Voltando para os retratos de família, sobre o momento que marca o início de uma família, né? Numa família, Ah, sim. né? Numa família que com filhos, não sei como que fala, né? Uma família com filhos que são gerados ali no próprio ventre. Filhos biológicos. Filhos biológicos, isso. Um marco é o nascimento do filho. Então, você tem fotos, você tem esse registro, você tem esse momento como um marco. E como isso seria muito especial você trazer isso para o momento da chegada da criança, né? Tem um peso. Tava vendo, né, que, por exemplo, o nascimento de uma família biológica nasce ali no parto. E às vezes o nascimento de uma família com filhos adotivos é do encontro, né? É do encontro. E É ali. E Onde esse que a bolsa rompe, começa tudo. é incrível. E, inclusive, como engenheiro, eu trabalhei numa reforma de um orfanato, né? De criancinhas pequenininhas e tudo mais. Não conta isso aí, Léo. Então, eu pude ver ali a realidade de como que funciona por dentro um orfanato, de todas aquelas crianças e tudo mais. Eu vejo ali a esperança delas, né? Então, para mim, e aí eu lembrei disso hoje, foi muito interessante, assim, né? Eu queria muito. É que a gente não pode, por uma questão da justiça, não deixa, né? Uhum. Mas eu queria muito retratar uma criança antes dela ser adotada, quando ela tá no abrigo, e depois que ela é adotada. Porque o rosto é completamente diferente, a profundidade do olho é completamente diferente. Imagina. É uma coisa absurda. Tem algumas fotos na internet assim, de crianças que não tinham sido adotadas, depois foram e você vê a diferença, né? Porque recebe amor, carinho, tudo, né? Então, é impressionante, assim. Eu acho que, de novo, aquela frase que você falou pra mim ficou até marcante, que a fotografia ela só revela Já existe. o que já existe, ela não cria nada, né? E assim, no fim também, a fotografia não é sobre câmeras, né? Não. Porque tem muita gente que acha que, nossa, sei lá, vou precisar tirar uma foto, ou vou precisar registrar minha família, eu preciso comprar uma câmera de 50 mil reais. Não é bem isso, né? Não sei qual que é a experiência de vocês aí. O equipamento ajuda e muito, né? É claro. Mas, por exemplo, para fazer um registro, poxa, qualquer celular hoje, você já consegue fazer um registro ali honesto, né? Imprimir essa fotografia e colocar de disposição na casa mesmo, né? Uma coisa que eu sempre oriento os pais, assim, estejam protegidos do seu ou não. Falo, gente, você tá esperando um filho? Registra. Faz um scrapbook, lembra aquela época? Tira uma foto lá, pega o diário e escreve, hoje eu pensei em você e tudo mais, porque isso é muito importante, eu acho, que para quando A construção. a construção desse legado também. O que eu acho legal, assim, né, Bruno, que nem se disse de registrar, eu acho que é interessante as famílias, claro, que possuem poder aquisitivo para contratar um fotógrafo, contrate, mas se não, chame um parente para fotografar aquilo ali, né? Porque a interação entre pai, mãe, filhos é muito rico ali, né? Então, visto de uma terceira pessoa, um fotógrafo ou um amigo que seja, é muito rico isso, né? Porque depois a criança vai ver a interação real entre a família, né? Caramba, cara, profundo isso, hein? Profundo, porque às vezes a gente também pode ter uma tendência de querer tirar uma foto que mostre uma coisa ali que, né, às vezes chamando uma pessoa de fora. Outra coisa também que a gente faz muito lá em casa é ter a preocupação, assim, às vezes o Léo tá num momento super legal com o Pedro. E aí eu pego o celular e tiro foto. E registrar esses pequenos momentos. E criei essa semana. Eu acordei e fiquei super feliz. Eu tava lá, dormindo agarrada com o Pedro, segurando a cabeça dele, toda bagunçada. E o Léo foi lá e tirou uma foto minha dormindo com ele agarradinho. Então, assim, ter essa percepção de registrar os momentos simples ali do dia a dia, né? E aí, se possível, criar uma pasta aí, um Google Drive e subir essas fotos mais especiais. Para quem sabe depois virar um livro, né? Ou até mesmo um filme da criança. Eu tinha até feito aqui uma pergunta que eu acho interessante. Vocês acham que a fotografia pode ser uma primeira evidência ali para a criança ter um pertencimento? Aquela primeira referência? Eu acho que sim, porque eu acredito que sim, né? Porque a criança vai estar vendo alguma coisa palpável, né? Diferente de um documento assinado com o nome dela, do pai dela, da adoção e tudo mais, ali ela tá vendo ali. É diferente. A Que nem você disse, né?
uma criança pequena consegue se identificar ali na foto, diferente de um nome escrito em um documento. Sim. Que não vai saber ler também. Aham. Então, a fotografia pode só ser um recado não verbal de você faz parte dessa casa. Esse é o seu lar, esse é o seu lugar. Você é parte dessa Uhum. família, sabe? É um jeito de dizer sem dizer. Aham. Vocês acham que, até voltando no assunto de retratos de famílias que a gente tava falando antes, eu olho assim, às vezes é que eu não tenho mais as minhas avós, mas eu lembro que quando eu ia na casa das minhas avós, tinha aquelas fotos assim que a família era tipo 50 pessoas numa foto. A qualidade da foto era ruim, mas todo mundo sabia quem era quem. Aham. E eu acho que isso, não sei se perdeu, ou se hoje com tanta tecnologia a gente não liga muito mais pra isso. O que vocês têm percebido, assim, de foto mesmo? Vocês acham que as pessoas ainda ligam ou é uma coisa meio... Eu acho que ligar, todo mundo sempre vai ligar. Eu acho, particularmente, que todo mundo vai gostar de ver sua família unida, de ter uma foto bonita. Mas eu acredito que nessa correria maluca que nós temos, Quase nada. Uhum. as coisas vão deixando de ser prioridade. As coisas vão. Às vezes a É gente vai postergando, deixando depois a coisa passar, e aí. E outra coisa também é reunir essa família toda, né? Antigamente vamos fazer um aniversário. O que era? Pão, carne louca ou. Chama todo mundo. Bora com comida. Todo mundo ia embora com comida, Um bolo gigante. né? Eu lembro Gigante. poxa, esse tamanho de prestígio. Como é que chama? Pode de Bala de coco. Aham. Então, eu lembro quando eu era pequena, uma festa de aniversário minha, que minha mãe fez. Ó, filha, fiz uma panela de carne louca, comprei pãozinho aqui. Eu acho que assim, e eu chamei todas as amiguinhas que eu queria. Eu acho que não durou meia hora. O Aham. comida. E eu lembro, minha mãe falou, acabou, filha. Ah, tá bom, mãe, beleza. O pessoal ia lá na cozinha, dava copo de água e a gente continuou brincando. E depois cantou parabéns e ninguém foi embora. Todo mundo continuou lá brincando, porque era outra. Agora, tipo, vamos fazer uma festa. Putz, aí vai ter que tal e tal e tal. Aí vai E aí, aí não sei o e aí quê. você vai dificultando um pouco esse acesso. Antigamente não tinha isso, né? Muito assim, né? Pelo menos na nossa realidade, era uma coisa muito simples. Então, é isso que eu fico assim, porque antes era simples, mas era tão profundo, era tão marcante. Hoje eu acho que as coisas estão muito assim, sabe? Tipo, muito Superficiais, né? superficiais, meio que até meio que fábrica, assim, sabe? Tipo, todo mundo faz aquilo. Eu sou muito fã de Aham. aniversário em casa, que é carne louca, que é hot dog, que é o bolo que a tia fez, que tem bala de coco, entendeu? É. E hoje é até difícil fazer essas coisas, porque as crianças também não querem, eu acho. Eu acho que aí a gente também começa a entrar em um outro assunto, que é o valor da família, né? Eu acho que ao longo do tempo ele veio se perdendo, né? E é legal porque trabalhando com os nossos clientes, a gente vem retomando um pouco de esperança, porque a gente encontra poucas pessoas ali que dão o devido valor para a família e fazem questão de ter a família reunida para fazer uma foto e tudo mais, assim. E a Bem fotografia legal. resgata isso demais, né? Sim. Aham. Eu acho que deve ter, não sei se você já tiver essa experiência ou não, ou se já ouviram até de um cliente, mas com certeza alguém que já fez essas fotos e colocou em casa, às vezes até a pessoa que tinha a família dela e não tinha essa intenção de registro, de unir a família, acaba reunindo por causa da fotografia, né? Também. Deve acontecer muito. Aham. Eu conheci uma mãe por adoção, ela adotou 5 crianças, a Bruna Gutstein. É bem legal. Depois entra lá no Instagram dela e dá uma olhada. Ela tem uma foto assim, tá ela na poltrona, eu acho, e os filhos assim em volta, o marido. E, cara, é muito interessante ver, porque quando você olha a foto assim, se você não acompanha o Instagram dela, se não tá escrito lá, Aham. você jamais vai falar que aquelas crianças são adotadas, porque o vínculo deles é tão grande, Legal. a simbiose deles é tão grande que na foto você vê assim que, cara, é uma família, entendeu? Aham. Você não consegue fazer essa Extinção. distinção, assim. Então, tem muito disso também. Você já aconteceu algum perrengue no meio das fotografias? Eu tava louco pra perguntar isso pra um fotógrafo. Aham. Do tipo de bater foto, putz, não salvou. Como é que foi? Como é que... Ah, graças a Deus de salvar a foto, sempre salvou. Graças a Deus. Mas, por exemplo, de fazer alguma adaptação no meio da sessão, sim, com certeza. Por exemplo, eu tive que usar um outro tripé de suportação pro fundo fotográfico, eu tinha esquecido o suporte,
e usei ali e super serviu ali. Foi muito bom, assim. Mas deu pra. Com Eu servia. aham. nunca já aconteceu de bateria nova, não já ia ter que sair correndo pra comprar aquela Ah, tá. trocou a bateria. Pilha, né? Aham. Deu pau. Pilha do rádio flash. Mas deu tudo certo. A gente achou Aham. perto, acho que foi Sim, os perrengues perrengue só. assim, acho que não. A gente é bem cauteloso, assim, a gente fica E tem que ser, né? Porque você Problema, perde um momento ali. A gente sempre leva, por exemplo, redundância de equipamento, de tudo. tudo. Porque, só um parênteses, né? Claro, por favor. Ali é um momento que ele não vai voltar mais, né? Seja uma sessão de retratos, de todo o preparo, seja de uma produção grande, não volta mais. Então, você tem que estar preparado, né? Não pode estar despreparado. Exatamente. É, uma pergunta profunda agora, mais sobre essa questão da simbologia e até da imagem, né? Aham. Como eu disse, né? O que você diria assim para essas famílias que pensam em fotografar? Porque você comentou, às vezes a família não tem um recurso para contratar alguém para fazer um retrato e tal. Aham. Mas ela pode fazer na casa dela. Ela vai ter o que eu quero dizer assim, às vezes as pessoas também ficam muito preocupadas em fazer uma coisa assim extraordinária, sabe? Não, tem Aham. que fotografar lá no estúdio tal, com... Não, e às vezes é mais importante você registrar Aham. a foto ali da família do que... Eu acho que uma coisa que não tem a ver com essa situação de não ter a verba, né? Eu acho Claro. que você tava falando e me veio isso na cabeça aqui, que é quando você foi procurar um fotógrafo, uma equipe, para fazer os retratos da sua família, você tem que entender. Acho que é muito importante você entender a conexão que pode acontecer ali, sabe assim? Tipo, alguém que realmente seja compenetrado e com vontade de registrar a emoção. Ah. Mais do que fazer direcionamentos, mais do que fazer a foto do Instagram, mais do que ter um estúdio com 5 lugares diferentes para você, sabe assim? Eu acho que o mais importante é você escolher alguém que você acredite que seja capaz de registrar a emoção. Porque, no fundo, a foto de família ela é feita de emoção. Aí. Técnica, é claro, mas Claro. tem que ser, sabe assim, eu acho que. É um equilíbrio entre emoção e fé. Aham. Exato. Não É. sei, né? Tô Não, uma pergunta, é isso. Aham, e até, sabe, o Sebastião Salgado, Sim, fotógrafo, claro. ele dizia que todo retrato também é um autorretrato, né? Todo retrato é um autorretrato. Então, Sim. se eu não me engano, foi o Sebastião Salgado, tá? Não, Porque eu estudo alguns desses grandes nomes da fotografia, às vezes eu posso misturar. Mas ele dizia, essa frase é, todo retrato é um autorretrato. Então, ou é o Márcio Scavone, agora eu me confundi aqui. Mas então, é importante você sim escolher o olhar do fotógrafo, caso você vá contratar, né, o estúdio e tal. Por exemplo, uma foto mais artística, assim, remete muito àquelas obras de arte, né? Uhum. E também uma fotografia no ambiente da família é muito interessante também. Registrar ali a casa, ou um parque, uma viagem, né? Tipo assim, a gente, por exemplo, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, a gente consegue ir até a casa da pessoa com o fundo fotográfico Vocês conseguem fazer essa... e montar, né? Depende do estúdio, do tamanho do Claro. espaço, mas a gente consegue fazer Claro. tantos retratos na casa com os retratos E aí, né, claro, se você for chamar um amigo, alguma coisa para fazer, então se alinha com ele, conversa ali qual é a sua intenção dessas fotografias. E falando em fotografia E de aí, casa e casa. tudo mais, né, deixa a Parlete falar. Eu falando nisso, dissemos que ia ter um presente. Ixi, lá vem. Então, a gente quer muito marcar o dia pra ir na sua casa, fazer a foto da sua família. Assim que seu filho Assim chegar, que o menino chegar, uau, cara, o menino chegar. Ainda bem que a gente tá no final, né? Até a gente já chora e desliga e tá tudo certo. Nossa, eu fico muito feliz. Fico muito feliz, porque, de verdade, o Larry Alert, assim, eles... eu brinco, né? Eu tinha conversado com um padre muito sábio, um orientador meu. Uma vez eu perguntei pra ele assim, padre, o que é um anjo? Que a gente tanto escuta na Bíblia. O que é um anjo, né? São esses seres de luz, assim... Ele falou, não, claro, é isso daí. Mas muitas vezes os anjos, como eles não podem aparecer pra gente, eles vão vir através de pessoas, né? E vocês sabem muito bem que vocês também foram essas pessoas, são na vida de muita gente, com certeza. obrigado. É o que eu falo, não é só, da gente chorar. não é só questão da foto, né? Não é só questão, é a missão que vocês têm por trás da foto, Sim. que é de resgatar o valor da família. Quando a gente olha para uma foto dessa,
Cara, você pode ser a pessoa mais ateia, sei lá, do mundo, entendeu? Tipo, o cara olha pra uma foto de família e ele fala assim, pô, tem alguma coisa ali que atrai, sabe? E que a gente nem sabe explicar muito bem. Então, eu agradeço muito vocês, porque eu não consigo ver nem vocês como profissão. Eu acho que vocês têm uma vocação. Claro que isso é uma profissão pra vocês, mas o meu olhar é muito mais, como eu posso dizer assim, além, sabe? Porque tem toda uma missão por trás. E eu acho que é bem isso mesmo, que é o que a gente, pelo menos é o que a gente sente também, sabe? Assim, tem muitas coisas, porque é uma empresa também, né? Claro. E tem muitas coisas que às vezes a gente fala, não, a gente tem que fazer assim, que nem, delimitar tempo de sessão. Tem coisas que a gente não consegue fazer diferente. A gente não sabe fazer A gente não diferente. consegue ser tão comercial assim. Tipo, não, você comprou uma sessão mais simples, então, tal, 40 minutos, tal. Não dá. Você comprou 7 fotos, eu vou fazer só. Não, a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer diferente, sabe? Porque a gente realmente acredita nisso, de que a gente tá entregando. A gente busca entregar o amor de Deus para as pessoas, que elas alcancem mais, que elas tenham voz. Então, é muito isso de um chamado mesmo. Agora, de verdade, você me quebrou quando você falou que, de alguma forma, as fotografias são um retrato de Deus. E eu acredito que fotografando as famílias, vocês estão, além de fotografar, tem toda a parte da foto, obviamente, da identidade, do pertencimento. Eu acho que no mundo hoje, como ele tá, tão conturbado, tão polarizado, com tantas brigas e tal, você viu uma foto de família quase como uma sacrário, assim, sabe? Tipo, volta tudo aquilo que tá no projeto original. Voltar a valorizar o que é de valor, né? Voltar a valorizar o que é de valor, que é a base, né? Importante, o que é a base, né? Poxa, vai ser muito legal fotografar as E famílias. eu vou ficar muito feliz, minha esposa mais ainda. E, gente, assim, infelizmente, indo pros finalmente, eu queria fazer 2 perguntas pra vocês fiquem super livres pra responder, porque não tem certo e errado, mas assim, pra vocês, até como respondendo aí como trabalho, como missão, o que vocês entendem que a fotografia ajuda? Vocês já falaram um pouco isso, mas eu queria saber intimamente de vocês, alerte. Nossa, quando eu fotografo, eu me sinto mais perto de Deus, ou então eu me sinto ajudando as pessoas, que era isso que você tava falando, né? Pra gente ou pro resultado do cliente? Não, pra vocês. Pra Pra mim. vocês, Eu acho que uma das coisas é que quando a gente casa, a gente torna uma carne só. No nosso caso, quando nós estamos fotografando juntos, pra mim é como se a gente virasse uma coisa só. É verdade. Que legal. Porque a gente Tem uma e não comunhão dá pra ali. explicar o que é, entende? É uma Quase coisa como se fosse uma ligação Wi-Fi, assim. Claro. como se fosse braço no corpo, sabe? Que Ele é a câmera e seu flash. é tão fluido, é tão. E aí, isso é muito bom pra mim, é muito bom pro meu casamento, é muito bom saber que eu sou uma aí também com meu marido, sabe? Assim, E posso falar? visões Eu diferentes. percebi isso quando vocês me fotografaram. Que legal. Isso foi muito legal. E pra você, Léo? Tem alguma coisa assim que... Poxa, Bruno, eu acho que é muito disso do que a Arlete falou, assim mesmo. E, ao mesmo tempo, parece que eu e ela junto, nós se teletransportamos ali por um universo particular que é esse momento está acontecendo agora, eu estou totalmente presente aqui, prestando atenção em tudo. E é um estado diferente de atenção, não sei dizer. Estado meditativo, Brincadeira. talvez, assim, sabe? De você estar presente. Eu acho que é um dos raros momentos que a gente consegue estar 100%. Que nem assim, nós estamos aqui conversando e eu tô prestando atenção, mas às vezes eu falo, nossa, posso falar isso Nossa, aqui? tem que fazer o feijão e tal. Eu tô aqui nesse assunto, né? Mas quando eu tô lá, é tipo, nesse microsegundo, sabe? Nesse segundo aqui, Você tá aqui mesmo. tô aqui, olhando sua expressão do seu olho, tô conectada com ele, vendo se ele já bateu a foto, sabe? Assim, eu acho que é isso. Bom, legal. Gente, muito obrigado. Agradeço vocês terem parado o tempo de vocês para virem aqui. Imagina. Se Deus quiser, o próximo episódio vai ser lá em casa, Legal. nosso cantinho. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.